Nossa aula de hoje, o tema é iluminismo. Nós sabemos então que o iluminismo significa luz, mas luz que vem da onde? Da razão, que ilumina e faz com que nós compreendamos o real via o quê? Conhecimento científico. Vamos então trazer à tona um outro pensador do iluminismo, que é o Thomas Hobbes. E olha que coisa interessante, Hobbes vai se debruçar diante de uma questão fundamental para o iluminismo, a natureza humana. Qual é o estado de natureza para Hobbes? Olha, o homem é lobo do homem. Homini lupus est. O que implica isso? Se eu deixar o ser humano por conta própria, o que vai acontecer com ele? Guerra de todos contra todos. Qual é o cenário? É um cenário absurdo dentro da sociedade, no qual o grande medo que vai governar os seres humanos é o medo da morte. E que morte? A morte violenta. Então, portanto, a lei não passa do quê? Do uso da força. Dá para viver assim? Claro que não. Olha, Hobbes era matemático. Olha que coisa interessante a concepção dele de liberdade. Liberdade é a ausência de oposição. Como assim? O entrechoque de corpos. Não pode existir dois corpos se chocando. Então, o que significa? Isso vai impedir o movimento. Então, toda a filosofia política iluminista de Hobbes vai estar baseado na possibilidade da ausência dos entrechoques de corpos. Como é que ele vai fazer isso? Calma, vamos dar uma olhada num outro pensador. Esse outro pensador é Rousseau. Rousseau também vai partir da mesma premissa de Hobbes, só que ele vai discutir de uma outra maneira o estado de natureza. Olha só o que é para ele. O ser humano é um bom selvagem inocente. Vocês já pensaram? Nós nascemos bons. Selvagem aqui significa que nós não somos seres sociais. Inocente, não há culpa. Então, portanto, nós vivemos o quê? Isolados. Como é que a gente se comunica? Com grunhidos, assovios. E o mais interessante, essa vida isolada que nós temos implica que todos nós somos iguais e vivemos em quê? Em harmonia. Pessoal, o que aconteceu que nós perdemos esse estado? A propriedade privada. Então, a propriedade privada é a origem de todos os males para Rousseau. Como assim a origem de todos os males? Quando o primeiro homem cercou o primeiro pedaço de terra e disse, isso é meu. O mal entrou no mundo. Então, portanto, nós nascemos livres e vivemos trancafiados em busca do quê? Da propriedade privada. Quando ela se instala, instala o quê? O estado de sociedade. E esse estado de sociedade é idêntico a quem? Ao estado de sociedade hobbesiano que a gente acabou de ver. Nossa, é verdade. Então, para os dois, tanto para Rousseau quanto para Hobbes, o que nós temos? Violência pura. Um motivado pela propriedade privada e o outro pelo estado de natureza. Então, portanto, a guerra de todos contra todos. Como é que a gente faz para superar isso? Através do contrato social. O contrato social ele está baseado em quê? O contrato social é a tentativa de cessar esse estado de luta permanente. Então, portanto, o contrato social é um pacto. Olha, quando você faz um pacto, você tem que saber com clareza que você vai perder alguma coisa para ganhar outra. Então vamos ver como é que se vai dar esse processo. Quando eu tenho o pacto social, o contrato social, eu vou fundar o quê? O Estado Civil. Então, portanto, eu vou fundar o quê? O corpo político. Professor, o que é esse corpo político? O corpo político para Hobbes, via contrato social, é uma multidão de indivíduos. Como assim? Uma pessoa artificial, que significa o quê? O Estado. Para representar o Estado para Hobbes, eu tenho quem? O Leviatã. Pessoal, dá uma olhada. Olha o Leviatã. O Leviatã é um monstro das profundezas, mas olha só como ele foi pintado aqui, né? Você está percebendo que todo o corpo dele é feito por seres humanos? Nossa, esse é o corpo político. Olha, o corpo político, então, o que ele é? É uma pessoa artificial. Ele segura, então, na mão direita o quê? A espada, que é o uso legítimo da força. Lembre-se, você só cumpre a lei se você sabe que vai ter punição. E outro aqui, ele segura o cetro, que é o poder de fazer as leis. Então o poder está centralizado nele. Vocês estão vendo que o poder é absoluto, mas não tem uma dicotomia, não tem nada a ver contra a vontade do povo. Então vamos fazer o seguinte, esse corpo político, que é a pessoa artificial, ele é voluntário. Olha, esse pacto só vai se dar de que maneira? Se for espontâneo, se não for forçado. Então, portanto, todo o poder, ele não vem do céu. Ele não é hereditário, ele não vem de Deus e não é hereditário. Ele vem do quê?
ele é mundano, ele vem do próprio povo que vai fundar o poder. Mas, professor, quem vai ser o soberano para Hobbes? Olha, o soberano você já viu com clareza. Ele faz uso da espada, ele faz uso da lei. E os governados? Os governados têm a vida e a propriedade, ok? Então, ó, quem é que vai fazer uso da espada e da lei? O soberano. Os governados, vida e propriedade. Então, portanto, o poder do soberano é absoluto. Mas como é que ele governa? Olha, pode ser um rei, pode ser os aristocratas ou uma assembleia democrática, mas olha, é absoluto. O que significa? Que as decisões devem ser cumpridas o quê? À risca. Então, portanto, o Estado previsto por Hobbes, ele vai ter que garantir o quê? A vida e a paz para os seus cidadãos. Nesse sentido, ele vai promulgar e aplicar as leis, desde que não coloque isso em risco em hipótese alguma. E necessariamente, o que é que o povo, o corpo político vai fazer? Obedecer incondicionalmente. Essa é a função dos governados. Agora vamos pensar o seguinte, para isso, o que faz o Estado? Ele vai definir e vai garantir a propriedade privada. Lembre-se, pelo uso da organização via lei. Agora olha só, Rousseau pensa o soberano de uma outra maneira. Ele vai dizer que é o povo. Mas que jeito? Como vontade geral. O que significa isso? Uma pessoa moral coletiva e livre. Professor, eu não estou entendendo. Calma. Esse corpo político dos cidadãos é que é o governante. Portanto, o que é o governante? É um representante da soberania popular. Essa vontade geral não é simplesmente a vontade da maioria. Como assim? É o público acima do privado. Essa é a questão central. Agora, olha só. O cidadão é ao mesmo tempo súdito. Como? Sim, ele é cidadão no momento em que ele cria soberania, no momento em que ele faz o quê? As leis. E ao mesmo tempo ele faz o quê? Ele se submete às leis. E ao fazê-lo, o que ele é? Súdito. Ah, então ao mesmo tempo você cria a lei e ao mesmo tempo você faz o quê? Se submete a ela. Então, portanto, o governante não passa do quê? De um representante da vontade dos cidadãos. Mais um pensador iluminista, John Locke. E John Locke vai trazer para nós a teoria liberal, ou aquilo que a gente costuma dizer de liberalismo. Vamos fazer o seguinte, a burguesia está em ascensão. E o Locke vai ser um representante da burguesia enquanto um construtor teórico do liberalismo. Como é que vai ser isso então? Olha só, os pensadores anteriores que nós vimos nessa aula, o Hobbes e o Rousseau, vão dizer que a propriedade privada não é um direito natural. Ela é o quê? Algo concedido pelo Estado, via pacto social. Para Locke, não. A propriedade privada é direito natural. E é um direito natural dado através do quê? Do trabalho. Agora, olha que coisa interessante. Qual era a classe dominante nesse período? Olha, a classe dominante são os nobres. E os nobres vivem de que atividade? Não fazem atividade nenhuma. Eles vivem do quê? Do ócio. Então, portanto, necessariamente precisa se refazer a noção de trabalho. Porque o trabalho até então é visto como o quê? Como uma maldição divina. Como assim maldição divina? Ah, Adão e Eva não foram expulsos do paraíso? Foram. Então, portanto, o que eles tiveram que fazer para sobreviver? Adão vai viver do suor do seu rosto, vai trabalhar. Eva, você vai entrar em trabalho de parto. O que é trabalho? Dor e sofrimento. E a nobreza trabalha? Não. A nobreza vive o quê? No ócio. Então, portanto, a necessidade da burguesia voltar ao texto sagrado e refazer o conceito de trabalho. Deus fez o mundo. Como Deus fez o mundo, o que implica isso? Que Deus trabalhou. Portanto, a burguesia vai fazer o quê? A burguesia vai negar o ócio. Ao negar o ócio, a burguesia vai inventar o quê? O negócio. Ah, então a burguesia vai fazer a exaltação do trabalho. Então, portanto, isso vai colocar o burguês em que posição? Em superior. A quem? Em superior aos pobres. Mas, professor, aos pobres por quê? Porque os pobres não atingem a propriedade. Eles vivem uma vida vilipendiosa. Eles gastam dinheiro à toa. E superior a quem? Aos nobres, que vivem o quê? Do ócio. Então deu para perceber da onde é que vai partir a teoria liberal. Vamos fazer mais ou menos o seguinte, como é que é o Estado então para o nosso querido Locke? O Estado tem a seguinte função, tríplice. O
Estado pode fazer o uso legal da violência. Então nós temos aqui a primeira função do Estado, e só o Estado pode fazer isso. Então, portanto, ele vai ter que garantir o direito natural da propriedade, e para tal, ele vai fazer uso da violência, sem interferir na vida econômica, senão não há liberalismo, correto? Perfeito. Então, o Estado também vai ser o quê? Ele vai ser o garantidor da sociedade civil. Como assim? A função dele é de não intervir na consciência das pessoas. Portanto, ele vai fazer o quê? Garantir a sociedade civil. O terceiro, ele tem o direito de legislar, de fazer as leis, de permitir e proibir. Na que esfera? A esfera da pública. Jamais vai intervir na consciência dos governados. Isso vai te dar o quê? A liberdade de consciência ligada à liberdade religiosa. Então, portanto, nós temos o que aí? O Estado liberal, pensado por John Locke.